Você já parou para pensar que a guerra entre Israel e Irã pode ser muito mais do que um conflito político? E se eu te dissesse que há um plano antigo, escrito há milênios, que já previa cada movimento que hoje vemos nas manchetes? Prepare-se para descobrir como uma profecia esquecida pode estar se cumprindo diante dos nossos olhos e o que isso revela sobre os tempos que estamos vivendo. Neste vídeo, você vai entender por que esse conflito não é apenas entre nações, mas parte de uma batalha espiritual que atravessa os séculos e que pode transformar sua visão sobre o fim dos tempos. Vamos embarcar em uma jornada que vai além da política e da geopolítica para revelar os segredos proféticos por trás deste cenário. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e venha comigo, porque o que você vai ver aqui, ninguém está contando. E se eu te dissesse que o Irã, que hoje clama pela destruição de Israel, um dia foi chamado por Deus de instrumento de redenção? Talvez você conheça o Irã apenas como um inimigo declarado, mas a verdade é que sua história espiritual vai muito além disso, e o que está por vir, poucos estão preparados para ver. Tudo começa há milhares de anos, com um homem chamado Abraão. Deus lhe fez uma promessa que mudaria o destino de toda a humanidade. Deixa a tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Gênesis 12, 1 e 2. Mas essa promessa de bênção também traria divisão. Uma divisão cujas consequências ainda ecoam hoje, em cada bomba que cai, em cada ataque que acontece. Abraão teria um filho. Mas quando o tempo da promessa parecia demorado, Sara, sua esposa, tomou uma decisão precipitada. Ela ofereceu sua serva, Agar, para que Abraão tivesse um filho. Assim nasceu Ismael. Mas Deus já havia prometido. O filho da aliança seria Isaque. E com isso, dois irmãos, dois destinos foram traçados. A rivalidade entre os descendentes de Isaque e Ismael atravessaria milênios. Você já imaginou como uma decisão familiar, tomada há 4.000 anos, ainda molda os conflitos do Oriente Médio? Mas o que isso tem a ver com o Irã? Muito mais do que parece. Nas Escrituras, o atual Irã aparece como a antiga Pérsia. E por séculos, essa nação teve um papel surpreendente. Isaías 45 nos revela: Deus chamou Ciro, rei da Pérsia, de meu ungido. Foi este rei que permitiu que os judeus saíssem do exílio babilônico e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Esdras 1. Imagine isso, uma nação pagã, instrumento da redenção de Israel. Mas tudo mudou no século XX. Durante anos, Irã e Israel mantiveram relações secretas até a Revolução Islâmica de 1979. Foi então que uma transformação profética aconteceu. O Irã passou de aliado a principal voz de hostilidade contra Israel, e isso já estava escrito. No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, o profeta descreve uma coalizão de nações, liderada por Gog, que se levantará contra Israel nos últimos dias. Entre esses nomes, um se destaca: Pérsia, o antigo nome do Irã. Subirão como nuvem, para cobrir a terra. Ezequiel 38, 16. Uma profecia que parece cada vez mais atual, quando vemos o Irã articulando alianças com potências como Rússia e Turquia, e financiando milícias como Hezbollah e Hamas. Você consegue perceber como as alianças de hoje espelham com precisão o cenário profetizado há milênios? Mas essa guerra não se trava apenas nos campos de batalha. Não é contra carne e sangue que lutamos. Efésios 6:12. Há uma guerra invisível, espiritual, que se desenrola nos bastidores. Drones, sabotagens cibernéticas, ataques silenciosos. Um novo tipo de guerra que reflete um velho espírito de rebelião. De onde vem isso? De muito antes. Gênesis 10 nos fala de Magog, descendente de Jafé, ancestral dos povos do norte. Daniel 10 revela um príncipe da Pérsia, uma potestade espiritual que resistia ao plano de Deus. Não são apenas reinos terrenos, há forças espirituais operando por trás dessas nações. E o que dizer da ascensão da Pérsia nas Escrituras? Deus usou a Pérsia como instrumento de redenção. Mas, profeticamente,
essa mesma nação se torna um dos principais aliados na coalizão contra Israel. Por quê? Porque Deus usa até mesmo os impérios ímpios, mas os chama a prestar contas no seu tempo. Vinde, apaguemos o nome de Israel da terra. Salmo 83. Você já ouviu palavras assim nos discursos modernos? Mas tudo aponta para um momento final, o Armagedon. Apocalipse 16:16 descreve o ajuntamento das nações para a batalha. E Ezequiel 38 mostra como a Pérsia, junto a Magog, Gomer e Togarma, se une nesse intento. Estamos vendo isso se desenhar diante dos nossos olhos. Desde 1948, quando Israel voltou a ser nação em um só dia, Isaías 66:8, o relógio profético começou a correr. E agora, com as alianças que se formam, Irã, Rússia, Turquia, é como se as peças do tabuleiro estivessem se encaixando. Mas por que Deus permite que essa rebelião avance? Apocalipse 27:9 nos mostra: Deus permitirá que o mal chegue ao seu clímax, para que sua glória se manifeste com ainda maior poder. Antes da aurora eterna, virá a noite mais escura. Agora, olhe para dentro. Quem de nós está verdadeiramente preparado para um tempo assim? Quantos de nós, no íntimo, não sentimos medo? Quantos, ao ver as guerras, as ameaças, as alianças profanas, já se sentiram fracos, pequenos, sozinhos? Você não está só. Somos todos, como Abraão um dia foi, vulneráveis, frágeis, lutando para crer no invisível, diante de um futuro que parece escuro. Mas assim como Abraão, nós temos uma promessa. Não lutamos com nossas próprias forças, mas com o Espírito de Deus. Não esperamos em nossos méritos, mas na fidelidade do Messias que há de vir. E há um detalhe ainda mais inquietante. A guerra hoje não se faz só com tanques, códigos, drones, vírus digitais. Daniel 12:4 fala de um tempo de conhecimento multiplicado. E hoje, um vírus digital pode ser mais letal que uma bomba. Estamos vendo uma guerra moderna, com raízes milenares, e no centro de tudo, Jerusalém. Eis que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Zacarias 12:3. Por que esta cidade tão pequena provoca tanta tensão mundial? Porque é o palco da fidelidade de Deus. Enquanto houver Jerusalém, haverá guerra, mas também haverá esperança. E quando os exércitos marcharem, quando as alianças traírem Israel, então Deus intervirá. Haverá um grande terremoto, os montes serão deitados abaixo, fogo e enxofre cairão. Ezequiel 38. Imagine, os céus escurecem, trovões, relâmpagos, a terra estremece. Um clarão corta os céus, e o Rei dos Reis desce em glória. Os sistemas do mundo, as alianças das nações, serão desfeitas num instante. O clímax não será político, será espiritual, será cósmico, será o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, que se levantará em juízo. E hoje, onde você se encontra nessa história? O que você vê nas manchetes é o eco de uma guerra invisível. Mas cada um de nós já está posicionado. Estamos prontos para resistir, para manter a fé, para permanecer firmes quando o cenário escurecer. Porque o fim da história humana é apenas o começo da glória eterna. E a guerra que hoje arde no Oriente Médio não terminará com tratados de paz, mas com a vinda do Príncipe da Paz. E agora eu te convido, leia esta semana Ezequiel 38 e 39. Ore pedindo discernimento espiritual. Pergunte-se, em que lado desta batalha espiritual estou me posicionando hoje? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Maranata, vem Senhor Jesus. Compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso. Marque alguém aqui que você quer que vigie e ore com você por estes tempos. E claro, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca os próximos vídeos. Que o Senhor te fortaleça e que possamos juntos estar prontos para o grande dia.